Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Neito, sou enfermeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biomecânica no trauma. Esse slide aqui já está aqui projetado, a gente vai começar a falar sobre essa temática que é muito importante quando a gente fala do ambiente pré-hospitalar. Quando a gente fala do ambiente pré-hospitalar, a gente tem esse tema que é muito importante e às vezes pouquíssimo abordado. Por que que a gente vai estudar a biomecânica do trauma? Tá? A gente vai estudar a biomecânica por motivos simples, tá? Porque eu consigo ter noção de lesões internas ou mesmo fazer aqui prevenções de lesões antes de fazer uma assistência. Consigo observar que esse dano pode ser prejudicado ainda mais se fizer esse movimento ou outro, tá bom? Também tem que ficar de olho em falar de biomecânica porque tem lesões que são ocultas, por isso que é muito importante saber sobre biomecânica do trauma. Eu tenho que priorizar o atendimento, ou às vezes um traumatórax está fazendo aí uma lesão importante, causando um pneumotórax ou um hemotórax, eu preciso tratar de forma prioritária essa lesão, tá bom? Então eu vou tratar de forma prioritária. Então, o direcionamento, tá bom? Da avaliação primária e secundária, eu consigo priorizar a avaliação primária e secundária de forma detalhada, eu consigo observar quais os agravos, então eu consigo colocar em ordem de prioridade alguma coisa. Um exemplo, lá no trauma, que são no X, A, B, C, D, inúmeras vezes eu tenho uma complicação na letra X, então eu vou priorizar isso, tá? Então, graças ao mecanismo do trauma. A coisa é também fazer a escolha do hospital. Graças à observação da biomecânica, eu vou saber se eu vou levar esse paciente para um paciente que é referência de trauma ou não, tá? Então, a gente vai fazer a observação antes de atender o paciente também, o ambiente todo, a cinemática, tá? Para que a gente possa ter noção da gravidade e colocar algumas ordens de prioridade. E vamos lá. Quais são os princípios quando a gente fala de biomecânica? Princípios da física, né? O trauma. Força e energia cinética. A força é uma energia aplicada ao corpo que pode causar algum dano. Força, uma energia que pode causar um dano ao corpo, tá? E quando a gente fala de energia cinética, a gente está falando de energia de movimento, tá? Energia de movimento. Tá? Um exemplo, ó, o carro está a 40 km por hora. Essa energia de movimento, tá? Pode causar algum dano quando esse veículo, quando esse carro, ele para de forma muitas vezes abrupta, tá bom? Então, quando a gente está falando de biomecânica, eu tenho que entender de dois princípios, força e energia, tá? Como está marcado. E por que isso é tão importante? Olha só, porque eu consigo observar pequenos aumentos da velocidade geram um grande aumento de energia. Um exemplo, um carro que está a 40 quilômetros por hora, o seu corpo também está a 40 quilômetros por hora. Então, às vezes a gente não nota isso. Só que se o seu corpo está a 40 quilômetros por hora, o seu fígado, um exemplo, o seu baço, também está a 40. E algumas estruturas elas são mais frágeis. Talvez 40 quilômetros, uma estrutura óssea, por exemplo, o fêmur, porque ela é um pouco mais rígida, ela é um pouco mais sólida, mais resistente do que o fígado, do que o baço. Tá? E talvez o dano não seja tão grande, talvez. Porém, já a 40 quilômetros por hora, uma pancada, uma lesão, uma força exercida em cima da região do fígado causará danos ainda maiores, tá bom? Eu vou aqui ampliar um pouquinho, um exemplo aqui da imagem aqui, quando a gente fala de princípios, tá? Do trauma. Olha só, por mais que a gente esteja com baixa energia, mais um exemplo, o carro, capote, você esteja dentro do carro sem o cinto, o corpo em movimento aqui, ó, esse movimento, né, sair de um movimento, o corpo estava parado para um movimento mesmo em baixa velocidade,
faz com que o seu corpo caia em diversas estruturas diferentes do carro, exemplo, na lateral, posteriormente na porta da capota e posteriormente você ele fique de rodas para cima e você continue caindo aí na capota, mas aí a parte do seu corpo pode estar preso ainda a algumas estruturas como banco, e assim por diante. Por que eu estou falando sobre isso dessa forma? Porque olha só, o seu corpo está em movimento, mas os seus órgãos internos também estão em movimento, certo? E algumas estruturas, por exemplo, aqui, ó, quando ele está na última imagem aqui, ele pode cair de cabeça. Ele pode cair de cabeça. Marcar tudo vermelho. E essa queda da cabeça pode levar a um TCE leve, momentaneamente, externamente falando, mas pode levar a lesões importantes internas, aonde? Na região cerebral, tá? Aquele tecido nervoso, ele pode ter lesões porque ele não tem uma resistência tão grande quanto partes do seu corpo, tá certo? Por exemplo, quanto parte mais firme, mais sólida do seu corpo, como de repente eu falei agora um pouco o fêmur, de repente um músculo, que é um pouco mais resistente do que o tecido nervoso, que é um pouco mais frágil. Outras vezes também eu consigo observar no princípio da física aquele movimento que vem posteriormente. Um exemplo aqui, ó, parece um rinoceronte sentando em cima do passageiro ou do condutor. Por exemplo, pessoas que estão atrás sem cinto de segurança, ele pode ser projetado para frente, tá? E causando um dano estrutural para quem está na frente e também quem está atrás. Mas quem está na frente, principalmente, porque ele recebe um impacto muito forte e muitas das vezes, ele bateu aqui, ó, esse carro na frente. Ele nem iria com o seu corpo totalmente para frente, não bateria o corpo no para-brisa, não bateria o corpo no painel, no volante, mas quem está atrás, de repente, distraído, pode ser projetado para frente e caia por trás desse banco, empurrando o banco para frente, causando aí danos às estruturas internas ou externas, causando aí, talvez, até gravidades. A mesma coisa acontece na batida, na colisão lateral, na colisão de moto, tá? Então, a gente estuda biomecânica porque eu olho para a cinemática e eu percebo que vai ter alguns danos adicionais graves nesse paciente. A cinemática ela é importante para que você tome decisões mais claras, tá? Ou evitar algumas decisões. O importante de pensar na biomecânica é o seu mecanismo. Você tem aqui o veículo, mas tem outros mecanismos. Quais são esses mecanismos mais conhecidos? Né? Colisão veicular, colisão veicular. O trauma pode ser de uma colisão veicular, carro, moto. Então, tem que ficar de olho também que a colisão veicular pode atingir pessoas de estruturas de tamanho diferente. Um exemplo aqui, uma criança, tá? Então, ela pode acabar subindo quando bater, tá? De repente, conversível. Toda vez a pessoa bate na parte anterior e acaba subindo, rolando por cima do carro. Muitas das vezes pode bater, a pessoa cair debaixo do carro e o carro vai passar por cima. Então você já consegue entender quais tipos de lesões. Às vezes, se não for um carro conversível e a estrutura, de repente, da região da pelve, da cintura pélvica ali, fica entre a altura da região anterior do carro ou na lateral, pode bater e causar uma lesão ali de pelve, tá? Então você já consegue imaginar isso só de olhar o mecanismo do trauma. Como falo de mecanismo de trauma, a gente tem que também observar o mecanismo, por exemplo, aqui, ó, por FAF ou PAF, que é FAF, ferimento por arma de fogo, ou PAF, perfuração por arma de fogo. E também aqui, ó, FAB ou PAB, que é ferimento por arma branca ou perfuração por arma branca. Mecanismo. Mecanismo foi um FAF, foi um FAB, foi tem um orifício de entrada, tem um orifício de saída, mais ou menos aí quantos
orifício eu encontro, seja do FAF ou do FAB, aonde que atingiu a região torácica, a região abdominal, região pélvica, músculos de extremidades, tá bom? Outra coisa que eu tenho que ficar de olho quando eu falo de mecanismo, que pode ser também explosões, pode ser explosões. Há pouco tempo atrás passou uma reportagem de bombeiros que foram atender uma pessoa que estava em um surto e sentiram ali um cheiro de gás, né? Quando eles entraram, ela acendeu um objeto, seja um isqueiro ou um fósforo, e aí houve uma explosão, tá? Então, qual que foi o mecanismo? Outra, queda de altura, queda da escada, queda do segundo andar. Qual foi a altura? Porque cada local tem aí uma sua particularidade, eu tô falando de lesões, tá? E também a sua gravidade. Vamos falar um pouquinho, então, agora de traumas que podem ocorrer de acordo com o mecanismo, de acordo com a biomecânica. Um trauma contuso, tá? O trauma contuso. Um exemplo de trauma contuso é impacto sem romper a pele. Nessa imagem aqui do lado, eu já marquei aqui de preto, tudo bem? Tem um golpe na região abdominal, não tem lesão externa aparente, só aquela deformidade, né, rápida da estrutura abdominal, tá? Mas não tem um rompimento do tecido da pele. Isso não quer dizer que não tenha danos abdominais, que não tenha lesões de baço, de repente de fígado ou de vísceras, tá bom? Abdominais. Pode ter. E qual o mecanismo do trauma contuso? Compressão, desaceleração. Um exemplo, você estava dirigindo o carro, você estava distraído no celular, e aí você pisa no freio de forma brusca, você desacelerou. Seu corpo continua em movimento, tá certo? Indo para frente, e o tórax bate no volante, igual aqui na imagem. Pode ser o tórax, pode ser a cabeça batendo no painel, pode ser o seu tronco batendo no painel, a cabeça batendo no para-brisa, o cinto de segurança aqui também comprimindo as estruturas abdominais, tá? E outras lesões contusas que pode estar associada é o cisalhamento, tá? Ele pode estar, por exemplo, aqui a aorta, tá certo? Muito mais posterior na região vertebral, ligada a algumas estruturas, certo? Uns tendões, assim por diante, algumas estruturas, e nesse movimento brusco ele se desloque, como se fosse rasgando o tecido. O ideal é estar parado, estático, porém, nesse movimento brusco, haja um cisalhamento, um rompimento. Um exemplo aqui, ó. Nessa imagem temos um vaso aqui, um vaso, e aqui temos o fígado. Por algum motivo, tá? De desaceleração, um exemplo, esse vaso aqui ele está fixo, preso em alguma estrutura, e aí, no movimento de desaceleração, o fígado vai para frente, fazendo um rompimento da estrutura. Vou apagar para mostrar como que ficou esse rompimento. Aqui, ó. Pronto, aqui ficou o rompimento. Causando muitas das vezes hemorragias internas, que pode ser aí observado quando você faz uma avaliação do paciente na amígdala C, às vezes o paciente ali na avaliação primária, você pode observar isso inicialmente, logo de cara, quando o paciente já está em estado de choque, ou ele pode retardar. Pode ter lesões de órgãos sólidos, tá? Lesões torácica e craniana. Algumas lesões cranianas, ela pode demorar a ter a repercussão hemodinâmica do paciente, ele está andando no local, conversando, muitas vezes a gente chama de compatível, até não quer assistência, tá? Então, pode ser um sinal de gravidade, pode ser uma hipóxia associada também. E isso abre um alerta para que a gente tenha atenção ao algo importante. Ausência de feridas externas não exclui gravidade, tá? Então, não é porque não tenho nada externamente, mas se o mecanismo é importante, se eu consigo observar alterações muitas vezes fisiológicas no paciente, o paciente combativo, ele pode ter uma lesão aí um pouco mais grave. Outras lesões pode acontecer ali e eu consigo observar
na biomecânica, no estudo da biomecânica, é a lesão penetrante ou trauma penetrante. E vamos lá pensar nesse trauma. Temos aqui um trauma que rompe a pele, tá certo? E tecidos mais profundos. Um exemplo, um FAF, FAB. Então, pode atingir não só a estrutura externa, mas a alma também do tecido e atinge também, muitas vezes, um tecido interno, uma estrutura mais profunda, tá bom? Aqui, tipos, né? Tem vários tipos de objetos que pode ser de repente ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, uma facada. Infelizmente isso pode acontecer. Explosões, quando tem uma explosão, objetos que estão em volta ali daquela casa, daquele local que explodiu, pode vir também, pode vir estilhaço ali, fazer perfurações, tá bom? Então tem diversos tipos de objetos que podem causar esse dano, tá? E é muito comum se dando graças à velocidade, tá? E aí isso influencia também a gravidade do quadro, né? Se for uma grande energia de movimento, pode aumentar a gravidade e também a profundidade. Às vezes é só um corte, existe um trauma penetrante, mas com lesões superficiais, porém pode ter lesões profundas, tá? E às vezes é só um pequeno orifício, mas com uma lesão profunda. Pode ser lesão por arma de fogo, fiz um exemplo aqui na imagem, que pode causar uma cavitação, uma cavidade, e aí nessa cavidade da arma de fogo, ela existe um deslocamento de ar, esse deslocamento de ar, inicialmente ele vai empurrando os tecidos para os lados, fazendo um dano maior tecidual. Quando você observa às vezes entrada e saída, igual eu marquei aqui na imagem, e aí o trajeto, né? O trajeto, ele tem danos maiores por causa dessa expansão de ar, da velocidade que ele traz também, aquele ar, fazendo uma expansão de ar, uma destruição aí, né, de órgãos externos, mas internos também, então fazendo uma cavitação, uma cavidade, certo? É comum, principalmente em lesões por arma de fogo. E se tiver algum objeto, né, penetrante e ainda está encravado, não retirar o objeto. Eu vou corrigir alguma fala que eu vejo muito, às vezes, no contexto de alguns livros, até mesmo e-book. Olha só, temos objetos encravados, objetos transfixados e objetos empalados. Objetos empalados. Tecnicamente, a palavra empalado significa que esse objeto está em regiões cavitárias, como a região da cicatriz umbilical e da região anal, tá bom? Usando a definição da palavra empalamento. Objetos transfixados, ele entrou em um local, tá? E saiu por outro. Por exemplo, uma lança de um portão. A pessoa caiu por cima do portão e transfixou uma lança no braço, na região do braço. E aí entrou em um local e saiu do outro. Encravado, entrou em um local, mas não saiu do outro. Tá? Independente de transfixado, tá certo? Ou mesmo encravado, não retirar o objeto. Existe somente uma condição que você pode tirar o objeto, mas existe também uns riscos ao tirar o objeto. Vamos falar um pouquinho da biomecânica das colisões. Quando a gente fala de biomecânica da colisão, a gente está falando da lesão, que é frontal ou, de repente, a colisão frontal, a colisão lateral, traseira e o capotamento. Um exemplo, o que eu posso encontrar numa colisão frontal? As lesões que eu posso encontrar no paciente. Eu posso encontrar lesões de crânio, região de tórax, abdômen e de fêmur. Então, você pode encontrar lesões na região da cabeça, na região do tronco, na região do abdômen e na região do fêmur. Às vezes, deslocamento frontal na moto, por exemplo, a região do guidão está estático, está parado, mas o corpo está em movimento, a região da pelve e do fêmur bate naquela estrutura, que é a estrutura do guidão. Já na região do abdômen, um exemplo, um carro.
um cinto mal posicionado ou somente só de um ponto de fixação, aquele cinto que fica na região pélvica, mal colocado, pode estar em cima da região abdominal, fazendo compressão abdominal, lesão, muitas das vezes aí de vísceras abdominais. Lesões de tórax, aquele cinto também pode estar mal posicionado na região do tórax, causando lesão ali do tórax, ou mesmo uma colisão veicular, onde o tórax do indivíduo bateu no volante. Aí eu estou falando aqui de lesões, não estou ainda falando de repente, agressões, que também pode ser uma agressão na região do tórax. E lesão craniana, um exemplo que eu falei da moto, ele pode cair de cabeça. E aí tem uma lesão craniana, pode ser leve, moderada ou grave. E assim por diante, mesma coisa com o carro. Ele pode bater a cabeça no para-brisa. E legal de falar sobre isso é que você tem que entender a cinemática, né? A biomecânica. Quando você vê o carro, a batida de um carro, e você olha para o retrovisor, você vê uma imagem como se fosse do vidro quebrado, como se fosse uma teia de aranha, ou conhecido como olho de boi, também é um sinal que parte do corpo bateu ali. E até que prova o contrário, pode ser a cabeça. Então, sinal de olho de boi, certo? Ou de teia de aranha no para-brisa, tá? É um sinal ali que eu posso identificar que talvez ele tenha um TCE. Depois que aquele paciente você percebe que tem ou não. Colisão lateral, maior mortalidade, principalmente quando você não está vendo, está dirigindo seu carro com o carro baixo no seu lateral, tá? Maior índice de mortalidade. Pode ter lesões graves na região torácica, região pélvica, tá? E também, muitas das vezes, de intrusão, porque a porta pode vir a deformar e alguma estrutura fazer o quê? A penetração, então, que é o trauma penetrante. Temos lesões também, ou lesões adicionadas a colisões ou traseiras, tá? Causando lesão cervical e hiperextensão da região cervical. Você não imagina que um carro bata na seu carro e você faz uma hiperextensão cervical, usando muitas vezes aí pensamento medular, muitas vezes rompimento medular também. E o capotamento, que é uma das biomecânicas mais graves para que a gente prove o contrário na cena. Tudo bem? Então, o capotamento. E aí tem lesões ou possíveis lesões diversas, desde as lesões que a gente falou na frontal, desde lesões que a gente falou de lesões traseiras, ou de repente lesões que foi por causa da encada, um golpe traseiro, e também das regiões aí de capotamento, na verdade, capotamento frontal, lateral e traseiro. Então, capotamento tem aí um mecanismo um pouco mais complexo de ser avaliado, mas todas essas lesões citadas anteriormente pode estar aqui também nesse capotamento, assim, essa biomecânica do capotamento. Vamos falar da biomecânica da queda. Quais são as principais atenção que eu tenho que ter na biomecânica da queda e também nas principais lesões que eu encontro por uma queda? Pode ser queda da altura, no coloco na imagem, queda da altura, queda, por exemplo, de andaime, queda do segundo andar, terceiro andar, intencional ou sem intenção, tá? Quedas de moto, quedas de moto aqui, por exemplo, na imagem abaixo também. E o que que eu posso encontrar com essas quedas? Tá, vamos lá. A gente pode encontrar algumas complicações. Um TCE leve, moderado ou grave, fratura, muitas das vezes de coluna, a região vertebral aí está lesionada, lesões abdominais e lesões também torácicas, é importante, posso encontrar ao atender esse paciente. E por que que eu tenho que falar sobre isso? Porque quanto maior a altura, tá certo? Maior a altura, maior é o risco, tá? Maior é o risco, então maior é os danos que eu posso encontrar, maior a gravidade desse paciente, tá? Pode ser uma superfície de impacto, muitas vezes sólida, por exemplo, ele caiu do segundo andar do andaime e caiu no chão. Aí ele caiu na água, já mudou a estrutura de impacto. Aí ele caiu em cima de um colchão, já mudou a estrutura de impacto. Então, porque isso vai aumentar o risco
tá? Que esse paciente pode ter de lesões de órgãos internos, órgãos-alvo. Outra coisa que tem que observar é duas vezes maior a queda, duas vezes maior do que a sua altura, já é um alto risco. Por exemplo, você tem 2 metros de altura e você cai de 6, duas vezes a sua altura, tá bom? Então, você aqui já tem um alto risco. E quando eu falo duas vezes a sua altura, eu coloquei aqui, ó, 2 mais 4, na verdade. Se você parar para analisar, são 6 metros, são 3 vezes a sua altura, tá? Mas a gente está considerando a sua altura, tá? Então, são 6 metros, tá certo? Mais a sua altura. Então, tirando a sua altura, seria 4 metros, tá? Isso faz uma diferença de você observar. A queda foi de cabeça, foi com os tornozelos apoiando os pés no chão, como que foi a queda? Tinha mecanismo de defesa? Então, quando a gente fala de queda, qual que foi o mecanismo de defesa? Eu consegui apoiar minha mão no solo para me defender, né, para diminuir o impacto, ou eu não consegui? Eu estava consciente na hora da queda, ou eu não estava consciente na hora da queda? E na criança, 3 vezes a sua própria altura já é considerado grave. Uma criança de colo, uma criança de 28 dias, um exemplo. No colo de uma pessoa de 1,70 m, tá? Já é considerado um alto risco. Por quê? A altura para essa criança é grande. Só que aí todos os fatores também têm que estar associados, tá bom? Onde ela caiu, como ela caiu. Até que, prova o contrário, ela é também uma criança ou uma biomecânica de alto risco. Vamos para o próximo slide. Trauma torácico. Trauma torácico pode ter lesões aí externamente ou internamente, causando uma contusão pulmonar, tá? E aí pode causar desfecho respiratório importante, pode ter um pneumotórax associado, que é um ar entre as pleuras aqui onde eu marquei, ou hemotórax, que pode ser sangue entre as pleuras onde eu marquei agora de vermelho também, ou um ou outro, ou hemopneumotórax. Então a biomecânica do trauma torácico e abdominal pode causar danos visíveis e não visíveis. Exemplo, contusão pulmonar, você não está vendo, mas você pode observar sinais e sintomas desse paciente. Tá? Pneumotórax também, ou hemotórax também associado, ou um ou outro, ou ambos, em um pulmão ou os dois pulmões. Pode ter lesão também, conhecido como tamponamento do miocárdio ou tamponamento cardíaco. Eu vou observar isso principalmente quando tem um golpe na região torácica e quando tem alguns sinais ali, tá? Como um estágio do ar também pode estar presente. Então, as bolhas, muitas vezes cardíaca abafada, então você vai observar isso também. Mas isso aí já quando eu estou atendendo o paciente, eu faço uma suspensão, eu fico imaginando que ele tenha só de olhar o mecanismo, tá bom? E no trauma abdominal, temos aí órgãos sólidos que sangram bastante, tá? Exemplo, fígado e o baço são órgãos que acabam tendo uma hemorragia maciça. É os órgãos que mais causam sangramento em alguns traumas abdominais, tá bom? Então, ele tá com choque, tá chocado. Até que prova o contrário é abdominal. Até que prova o contrário é abdominal. E até que prova o contrário, os órgãos que mais sangram é fígado e o baço, tá bom? Então, é esplênico ou hepático. E aqui também ficar atento que temos órgãos oco, por exemplo, as estruturas, as vísceras abdominais, o intestino delgado, o intestino grosso. Quando lesionado, pode fazer contaminação tardia do paciente, tá? Então, pode contaminar outros órgãos dentro dessa estrutura ali que a gente leva muitas vezes o bolo alimentar ou o bolo fecal. E aí, quando isso rompido atinge outra estrutura que não pode, eu não precisaria entrar em contato com esse bolo alimentar nem esse bolo fecal.
Dor tardia não exclui gravidade. Começou a doer depois de 10 minutos, 20 minutos. Não quer dizer que não é grave, tá bom? E aí, com base no mecanismo, a gente faz a nossa avaliação. A nossa avaliação a gente já sabe, né? A gente pode saltear, a gente escuta muito sobre isso. Com base no mecanismo, a gente faz a nossa avaliação. E a nossa avaliação é composta no X, A, B, C, D, E. Por quê? Eu vou controlar hemorragias externas graves, tá bom? Eu vou fazer abertura de vias aéreas, ventilação ao paciente, verificar a situação se não tem um choque aí, muitas vezes, por causa desse sangramento interno que eu não consegui observar inicialmente. O déficit neurológico do paciente está com uma disfunção neurológica importante. Às vezes ele está combativo, confuso, repetitivo, com várias perguntas, tá bom? E também fazer a exposição. Você expõe no local da lesão para observar. Nessa imagem aqui você consegue observar, olha só a diferença. O mesmo corpo, por exemplo, 1,70 m, com objetos diferentes. Por exemplo, um veículo, tá? Então ele vai ter lesões na parte inferior, de repente ali na região de tíbia, fíbula, patela, fêmur. Já na estrutura aqui da imagem aqui do caminhão, a gente já observa o seguinte, que não vai ser só aqui, aqui e aqui. Olha só, aqui você faz na lesão com o veículo, na região posterior do corpo com o veículo, ele faz até um estiramento, né, cervical ou lombar, podendo a cabeça bater aqui no para-brisa. Aqui já com impacto com um caminhão, olha só, não pega muito a região de tíbia e de fíbula ou patela, mas a região de fêmur, região pélvica, região dorsal e região da cabeça. Tendo um risco de, ó, desse paciente ainda vir passar ou ficar aqui debaixo do veículo, por enquanto que um é arremessado por cima do carro, do veículo, aqui é uma possibilidade de ele ainda ser pisoteado, tá certo? Atropelado e o carro ou o caminhão passar por cima. Então, essa imagem mostra um pouquinho a importância de entender o mecanismo do trauma, né? E aí, assim, a gente dá importância e não desvalorizar a queixa do paciente. E só para terminar, olha só, a mensagem final dessa aula é o seguinte, vamos lá. No APH, a biomecânica fala antes do paciente. Você olha, você já tem uma possível ideia das lesões que esse paciente ele pode apresentar. Então você olha para a cena, tá certo? Você já tem algo falando para você, de repente um TCE, de repente um trauma torácico, ali, um pneumotórax, talvez uma lesão pélvica. Então você olha para a cena, e você já tem uma ideia, principalmente quando você vê algum veículo deformado. Tá? Estou falando muito de veículo, porque é quem mais atende acidente veicular. E entender a força, a energia e o mecanismo, né? Porque sabendo disso, eu consigo entender se foi baixa energia, alta energia, tá? E o tempo, né, e a velocidade também vai salvar esse paciente, porque às vezes o tempo que ele ficou ali aumentou o risco do paciente. Ele começou uma queda simples, mas ele começou a chocar porque demorou muito tempo para fazer uma assistência, porque não deram a real importância para aquela queda. Ou, muitas das vezes, o mecanismo de trauma ele não parece ser danoso, que causa tanto dano ao paciente. Mas a gente precisa saber um pouquinho de força, de energia do mecanismo, porque decisões vai salvar a vida do paciente. E a última mensagem esse slide é o seguinte: pensar o seguinte, trate o que você vê. Encontrei, eu trato, mas respeite, tá, a física. O que que a física está sugerindo? Ele bateu a cabeça. Tem um sinal ali no para-brisa que ele bateu a cabeça. Ah, mas ele tem um dano ali do ombro membro inferior mais visível, mais chamativo do que o TCE, tá? Mas fica de olho que nem tudo que é visível não quer dizer que não é grave. Às vezes não é visível, mas é grave, sim. Bom, acabei por aqui essa aula. Se você gostou dessa aula, te peço que curte, comente,
compartilha, tá? E se você está vendo esse vídeo no YouTube e quer aprender um pouco mais sobre biomecânica do trauma, avaliação primária, avaliação secundária também, sobre APH, vou deixar aqui embaixo o link do meu curso APH Dominando as Emergências. Lá a gente vai falar sobre essa temática e você também vai ter acesso não só às aulas, mas PDF, resumo, questões, acesso por um ano e assim por diante. Te aguardo nas próximas aulas.